Bom, então, boa tarde a todos aqui presente. Antes de mais nada, eu peço que todos desliguem os seus celulares, tá? Angélica, você vai ter de 15 a 20 minutos para a sua apresentação, mas fique à vontade caso precise passar um pouco o tempo, tá? Não tem problema, para poder explicar os slides, tudo certinho, tá? Então, nós estamos hoje aqui no exame de defesa de trabalho de conclusão de curso de residência em reabilitação física, do trabalho intitulado Aplicação e Efeitos da Utilização de Neuroórtese, MES-FES, e um indivíduo pós-traumatismo crânioencefálico, crônico, de autoria da pós-graduanda Angélica Yumi-São. Então, fique à vontade, Angélica, para iniciar. Boa tarde a todos. Gostaria de agradecer à banca por terem aceito o convite e agradecer a todos que estão aqui presentes. O traumatismo crânioencefálico trata-se de uma condição neurológica que afeta cerca de 50 milhões de pessoas todo ano mundialmente. Destes, cerca de 30% apresentam déficits motores, sendo a maioria comprometendo o membro superior, caracterizado principalmente pela paresia, ou seja, a dificuldade de realizar a contração de determinado músculo. Com isso, afeta diretamente na independência funcional desses indivíduos, o que dificulta na realização de atividades de vida diária, como, por exemplo, se alimentar e realizar o autocuidado, o que, consequentemente, vai afetar na sua qualidade de vida, reduzindo-a. Assim, existem as tecnologias assistivas, como a neuroórtese, que são formas de estar tentando reabilitar o membro superior com paresia, em que, através, então, da captação não invasiva do sinal mioelétrico de superfície, através do eletromiógrafo, associado com a FES, é capaz de gerar uma contração do músculo que foi danificado e, assim, permitir o movimento desejado. Entretanto, ainda há poucos estudos relacionados à população com traumatismo crânioencefálico e esse tipo de dispositivo. Então, por isso, a realização desse nosso estudo. O objetivo, então, foi avaliar os efeitos do uso da neuroórtese em um indivíduo com TCE crônico. Trata-se de um estudo de caso que foi aprovado pelo Comitê de Ética da UEL, em que foi recrutado apenas um indivíduo que frequentava a clínica de fisioterapia da UEMP. Para os critérios de inclusão, então, foi ter idade superior a 7 anos e ter pelo menos 8 meses de lesão. Já os critérios de exclusão foram ter qualquer tipo de problema que impedisse a continuidade no estudo, como, por exemplo, outros distúrbios neurológicos, ortopédicos, alterações cognitivas ou comportamentais, alergias, feridas ou qualquer tipo de implante de manutenção vital que funcionasse com base de eletricidade, como, por exemplo, o marca-passo. Além disso, se o indivíduo apresentasse próximo ou no local dessa estimulação placas metálicas ou tecido neoplásico ou algum desconforto e intolerância à eletroestimulação. O participante, então, do estudo, ele era um homem de 27 anos que apresentava o diagnóstico de TCE há 8 anos devido a um acidente automobilístico, em que ele apresentava como condição clínica, então, uma hemiparesia direita com uma mínima contração dos músculos do antebraço e mão direita, associado ainda com uma hipertonia e clonus. Mas, apesar disso, o indivíduo ele tinha uma boa dependência funcional para a maioria das suas atividades de vida diária, entretanto, tendo uma dificuldade para realizar tarefas bimanuais. Então, diante do estudo, ele contou com etapas de avaliações iniciais e finais, familiarização, intervenções e avaliações diárias, que eram com a neuroórtese ou sem a neuroórtese. Para as avaliações diárias, foi verificado, então, o arco do movimento ativo através da análise do software Kinogre, em que, inicialmente, o indivíduo ele ficava sentado, com o membro superior apoiado sobre a mesa, e era solicitado para esse indivíduo realizar a abertura da mão. Esse movimento era, então, gravado e analisado através do software, por meio de marcações de referência, como as articulações metacarpal, metacarpofalangiana e interfalangiana proximal.
Já o tônus muscular, ele foi avaliado através da escala de Ashworth, modificada, em que analisou-se, então, por meio de mobilização passiva, os músculos flexores de cotovelo, flexores de punho, em que era pontuado de 1, quando considerado um tônus normal, a 4, quando considerado um membro rígido em flexão ou extensão. Já a avaliação da função motora, ela foi verificada por meio de um próprio teste criado pelos autores, com base em um dos itens do teste de Jepsen, em que o indivíduo ele permanecia sentado, era solicitado então para realizar a apreensão de uma garrafa com 145 gramas e colocá-la sobre uma superfície de 5 centímetros. E era solicitado também para o indivíduo realizar o mais rápido possível, já que o tempo seria cronometrado. Foi realizado tanto com a neuroórtice como sem. Em relação às avaliações iniciais e finais, foi verificada a atividade neuromuscular através do eletromiógrafo da marca Vitalino, em que colocava-se 4 canais de eletrodo sobre o processo eletrodinâmico, em que, ao captar a atividade neuromuscular, era enviado, então, para um aplicativo no dispositivo, né, no celular, via Bluetooth, que posteriormente ele foi analisado no programa Octavio. Já a qualidade de vida foi avaliada através do questionário do Colgraph, através de uma entrevista, em que avaliou tanto os domínios físico, psicológico, relações sociais e meio ambiente, em que a pontuação, quanto mais alta nesse questionário, melhor era considerada a qualidade de vida. Já o grau de funcionalidade foi verificado através da MIF, em que verificou não só os aspectos motores, como autocuidado, controle de esfíncter, mobilidade, transferência, como também a parte cognitiva, que era a comunicação e a cognição social. Esse questionário também foi aplicado por meio de entrevista e ele também pontua-se, quanto maior, melhor o grau de funcionalidade, ou seja, maior a independência desse indivíduo. Já a usabilidade foi verificado pelo teste Request, em que teve-se então a análise tanto do dispositivo quanto também dos serviços prestados a esse dispositivo, que foi a NeuroArts. Nesse questionário, também foi aplicado por meio de entrevista, e ele pontua-se quanto maior a pontuação final, melhor era considerada a satisfação do indivíduo com o dispositivo e os serviços. Em relação à NeuroArts, então, ela consistia de um suporte para a bateria, juntamente com um bracelete prototipado, feito a partir de uma impressora 3D, feita sob medida, em que verificou tanto a perimetria quanto o comprimento do antebraço do indivíduo, e ele era posicionado pelos próprios pesquisadores sobre os músculos dos extensores de dedos. Para, assim, ajustar a fez, existia, assim, um aplicativo que modulava, então, tanto a dificuldade, tempo ligado e a intensidade da fez, que era conectado, então, via Bluetooth. Tanto a NeuroArts quanto o dispositivo, tanto o aplicativo quanto a NeuroArts, eles foram criados pelo Laboratório de Engenharia Neural de Reabilitação da UEL, em parceria com a UTFPR. Então, para o funcionamento da NeuroArts, ela consistia de 2 eletrodos, eletromiógrafos, que realizavam a aquisição do sinal mês e apresentavam também um outro eletrodo referencial, que era onde realizava a estabilização desse sinal. Então, após a aquisição do sinal, ele era enviado para o sistema de microcontrole e lá ele verificava a intenção do movimento do indivíduo. Então, ao observar a cada 200 milissegundos uma diferença de sinal, sendo ela maior, ela identificava essa intenção de movimento para assim ativar a fez e possibilitar o movimento do indivíduo, no caso do membro superior. Em relação à familiarização, ela foi composta então de treinos simples, como por exemplo a abertura da mão, para que o indivíduo então conseguisse entender como era esse funcionamento do dispositivo. Posteriormente, então, foi realizadas as intervenções. Elas foram feitas antes do tratamento fisioterapêutico, para que o indivíduo ele não tivesse nenhum tipo de interrupção do seu tratamento que ele realizava anteriormente a essa pesquisa. Entretanto, foi deixado de realizar o tratamento para o membro superior, para que não ocorressem interferências no nosso estudo. Foi composto, então, de 14 sessões por 20 minutos, 3 vezes na semana.
As intervenções consistiram em alongamentos ativos com a neurowórtice, em que o indivíduo realizava então o alongamento dos músculos flexores de punho e dedos por 3 repetições de 30 segundos. Além disso, ele realizava o treino com a neurowórtice com base no próprio teste de Jepsen, do teste de função motora, em que ele não só colocava a garrafa sobre a superfície de 5 centímetros, como também realizava sua retirada do objeto. Então, diante das avaliações, verificou-se que não houve alterações em relação ao arco do movimento ativo sem a neurowórtice, e sim uma compensação do movimento, ou seja, ocorreu o fechamento da mão ao invés da abertura. E isso, segundo o estudo de 2019, ocorreu devido a uma co-contração involuntária dos músculos antagonistas, devido à própria espasticidade. Além disso, a diferença de força muscular entre o grupo agonista e antagonista fez com que o indivíduo não conseguisse contrair seletivamente apenas os grupos agonistas. Porém, quando verificado com a neurowórtice, na primeira sessão houve um aumento de 16 graus nesse arco do movimento ativo e na última sessão um aumento de 22 graus. Em que isso foi possível através da neurowórtice, ela realizar então essa captação residual da atividade muscular e integrar a intenção voluntária do indivíduo, a partir então do recrutamento e ativação das vias motoras alternativas e auxiliar então nessa contração dos músculos das vias eferentes que estavam danificadas. E é possível explicar isso também através da teoria da integração sensória-motora, em que a entrada sensorial ela vai fazer com que influencie diretamente na produção motora subsequente. Já em relação ao tônus muscular, verificou-se que houve uma diminuição apenas na 11ª seção dos músculos flexores de cotovelo e nos flexores de punho apenas no 8º dia de intervenção. Em que isso foi possível por meio da redução da superativação muscular, por meio dos mecanismos de inibição recíproca e também devido à indução da plasticidade nas vias da medula espinhal. Ou seja, a eletroestimulação ela foi capaz de estimular as vias aferentes sensoriais do tipo 1, fazer sinapse com os interneurônios inibitórios, que inervam então os motoneurônios alfas dos músculos antagonistas, impedindo então essa superativação e reduzindo a espasticidade. Foi observado também no nosso estudo que essa pontuação do tônus muscular reduzido não persistiu entre as intervenções, entre um intervalo de intervenção a outra. E isso pode ser explicado devido a pouca quantidade de intervenções, ou seja, os dias de intervenções não foram suficientes para que persistisse essa redução na pontuação da escala de Ashford. Que segundo o estudo de Lan e colaboradores, com as 20 sessões, eles conseguiram fazer com que o tônus ficasse reduzido durante esse período. Em relação à função motora de membro superior, verificou-se que o indivíduo ele não conseguiu realizar a tarefa completa nos primeiros dias, apenas no 5º dia de intervenção com a neurowórtice e no 7º dia sem a neurowórtice, que segundo o estudo de 2023, essa situação ocorreu devido à própria condição do uso não aprendido, ou seja, o indivíduo ele deixou de utilizar esse membro superior mais comprometido, provocando então a atrofia e o desuso, e com isso gerou essa degradação da função motora, o que dificultou então na realização da tarefa completa dos outros dias. Foi observado também que houve uma redução do tempo de execução dessa tarefa conforme os dias de intervenção passaram, com exceção dos 3 últimos dias da intervenção. Essa redução ela pode ser explicada devido, então, à prática dos 3 princípios de aprendizagem motora, sendo ela a repetição, os movimentos próximos ao normal e também devido à prática específica da tarefa, em que, associada, então, com a eletroestimulação, ela possibilitou um feedback sensorial para o cérebro, o que facilitou, então, essa reaprendizagem. Em relação aos demais dias, que foi o tempo mais elevado, pode ser explicado devido aos fatores intrínsecos
que influenciaram diretamente no desempenho desse indivíduo, como, por exemplo, a fadiga e o humor, da quais não foram avaliados no nosso estudo. Em relação a outro fator, é que, mesmo não sendo avaliado, o indivíduo relatou uma melhora na mobilidade de ombro, como, por exemplo, para os movimentos de alcance e de flexão de ombro, em que, segundo o estudo de Kian e colaboradores, isso ocorreu devido aos músculos que envolvem o ombro serem praticados durante a tarefa e também serem próximos à articulação treinada. Outro fator que é válido ressaltar é o que, para o bom desempenho do indivíduo, ele já apresentava uma boa mobilidade de antebraço para os movimentos de supinação e pronação, prévios a esse estudo. E segundo o estudo de 2023, essa boa mobilidade, tanto de pronação e supinação, foi capaz de melhor executar as atividades, já que elas facilitaram então, os movimentos de manipulação do objeto. Em relação à atividade neuromuscular, foi verificado que não foi possível realizar a análise dos dados do eletromiógrafo, devido à presença de Crohn's. Já que o Crohn's é uma contração muscular involuntária, ela provocou, então, uma geração de sinais elétricos adicionais e também mudou os padrões normais da atividade neuromuscular. Em relação à qualidade de vida e grau de funcionalidade, verificamos que o comprometimento de membro superior provocado pela paresia, ela provoca a redução desses dois itens. Entretanto, diante da análise do nosso estudo, ao verificar após a intervenção, não houve alterações significativas. E isso pode ser explicado devido aos questionários abordados serem de amplo aspecto e não apenas que envolvessem um membro superior. Em relação à usabilidade, verificou-se que o indivíduo pontuou 3 itens como mais importantes, sendo a segurança, facilidade de uso e conforto. Para os itens de recurso e serviço, foram próximos à pontuação máxima, sendo considerado, então, uma usabilidade satisfatória, em que o indivíduo apenas relatou leve desconforto para o ajuste do bracelete, instabilidade da compatibilidade e o tempo de reparo. As limitações do estudo, então, foram as intervenções serem no limite de tempo curto, dentro dessas, apresentarem um tempo curto de sessões, a gente não ter realizado o cegamento dos avaliadores e também os questionários utilizados não serem específicos para o membro superior. Concluiu-se, então, no nosso estudo, que com a NeuroOrts houve um aumento do arco do movimento ativo, uma redução do tempo de realização da tarefa e uma usabilidade satisfatória para a NeuroOrts. E após o seu uso, também conseguiu-se reduzir o tempo e diminuir o tônus muscular. Outros fatores que valem o destaque é a utilização da NeuroOrts e apresentar um bom custo-benefício, já que ela foi construída a partir de uma impressora 3D e feita sob medida, e apresentar também um sistema de código aberto para que mais pessoas tenham acesso e possam desfrutar desse dispositivo. Meu muito obrigado ao Lêner e ao Emper pela possibilidade de realizar essa pesquisa e também muito obrigada a todos pela atenção.